Olá, Teresa, boa tarde. Olá, Muito, Manuela. muito obrigada por teres aceito o meu convite para fazermos mais uma entrevista com a Alma, para conhecer mais uma história inspiradora. E eu gostava de te dizer que te convidei para fazeres parte dos meus entrevistados, porque tenho uma grande admiração pelo teu trabalho e pela grande volta que a tua vida deu. E não só por isso, mas ao longo do tempo em que nós nos conhecemos, que ainda não é muito, mas já é algum tempo, a forma como, apesar das dificuldades, tu superas e consegues dar a volta aos desafios que surgem e que às vezes não são assim tão pequenininhos como isso. Por isso, Não, muito obrigada por estares aqui comigo. eu também te agradeço a oportunidade e o privilégio de fazer parte destas conversas com alma, às quais tu também incutes essa alma, como é óbvio. Eu gostava de te pedir para tu, assim como primeira questão, que tu nos falasses um bocadinho da Teresa. Quem é a Teresa? A Teresa é, acima de tudo, se eu tivesse que escolher uma palavra, escolhia lutadora. E isso Uhum. vai um bocadinho na linha daquilo que tu já disseste. Já tive uma série de desafios ao longo do meu percurso profissional, nomeadamente, e tenho sempre procurado criar estratégias para dar a volta, para reinventar, para recomeçar e para ir construindo alguma coisa. E portanto, considero-me uma lutadora, portanto, uma pessoa com fibra. Uhum. E nós sabemos que a Teresa hoje tem um negócio de decoração de interiores, que eu acho que já não é só interiores, já tem um toquezinho para o exterior também, mas nem sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim. Eu comecei a minha vida profissional numa área completamente diferente. Eu sou licenciada em Antropologia, depois fiz uma pós-graduação em Sociologia e trabalhei uma série de anos. Comecei inclusivamente logo na licenciatura em part-time, mas comecei logo na licenciatura a fazer trabalho de investigação, Uhum. nomeadamente sobre o Islão, portanto, nas províncias ultramarinas, que depois fui afunilando e foquei-me essencialmente na Guiné-Bissau. Trabalhei com o meu coordenador de investigação, o professor Amar Monteiro, em que nós tínhamos que fazer, ou neste caso eu, teria que fazer o levantamento documental no Arquivo Histórico Ultramarino, na Biblioteca Nacional, na Torre do Tombo, portanto um trabalho de pesquisa, um trabalho um bocadinho isolado, portanto na forma de trabalhar e de depois de escrever, e paralelamente também dei aulas há alguns anos, e portanto acabava por ter um horário bastante enchido em termos académicos. Entretanto, portanto deixei as aulas porque não dava tempo para tudo e portanto também queria constituir família, queria ter filhos e deixei as aulas, fiquei apenas com fiquei com a parte da investigação, simplesmente a dada altura e porque as ciências sociais não são propriamente, enfim, a parte da investigação que é mais acarinhada, institucionalmente, o centro não foi considerado o centro da universidade onde eu estava, e foi fechado, portanto, extinguiram os postos de trabalho e, portanto, eu fiquei desempregada. Nessa altura do campeonato eu tinha 33 anos e, portanto, tinha uma vida profissional pela frente e havia que decidir novo rumo. E foi assim que surge este projeto, que já tem 18 anos, que já tem algumas provas dadas, diria, mas que começou numa altura em que estas mudanças profissionais, estas mudanças da área,
não eram bem vistas como são agora, ou seja, Uhum. nós encontramos agora essas situações de pessoas que têm formação numa área e que trabalham depois em áreas diferentes, mas isso é agora. Uhum. Agora não só é bem visto, como em muitas situações, não serão todas, evidentemente, mas em muitas situações isso acaba por trazer alguma riqueza, algum contributo ao próprio desempenho profissional. Sim. Portanto, e porque efetivamente eu própria, sendo uma área completamente diferente, também trouxe muitas das minhas competências para o meu trabalho da decoração de interiores. E isso é extremamente rico, até pela forma como me relaciono com as pessoas, com os meus clientes, com os meus parceiros. Portanto, houve toda uma série de ferramentas que eu trouxe das minhas outras vidas, como professora, como portanto, investigadora, portanto, tudo isso, acho que é extremamente importante. E como é que nasceu o projeto Teresa Vasques Sintra? Teresa Vasques, o Sintra, foi uma partida que o Facebook me pregou, porque me obrigava, para ter um perfil considerado pessoal, me obrigava a ter um nome de gente, não podia ser o nome do ateliê, da loja, que era Porta Sim. Vila, e portanto tive que recomeçar o Facebook. Até nisso eu tive que recomeçar tudo de novo, porque não quis transformá-lo numa página, e então a minha forma de contornar o Facebook foi dar-lhe a designação de Teresa Vasques, e que era o nome da empresa também, Sim, sim. e Sintra, porque é o sítio onde eu tenho o ateliê. Uhum. Portanto, Teresa Vasques. Este projeto começou, portanto, é a área da decoração, os espaços, a noção, a criação dos layouts, perceber as texturas, as cores, o perceber o que é que funciona, o que é que fica bem, etc. Sempre foi uma coisa que eu gostei. Nos anos 90, quando nos davam quando nos davam brochuras e flyers nos automóveis de condomínios e de apartamentos a construir, eu só aceitava aqueles que tinham plantas, porque esses eram Uhum. bonitos. Os outros não valia a pena, porque não, enfim, não ia comprar, não valia a pena. E a partir daí comecei, portanto, a caminhar também noutro sentido. Durante 2 anos fui preparando as coisas todas, ou seja, não foi sair da universidade e começar imediatamente a Claro. fazer o projeto. Tive aqui todo um trabalho de preparação. Por outro lado, também o trabalho que eu estava a escrever na universidade acabou por ser publicado por mim e pelo meu coordenador de investigação, publicado na mesma, já eu tinha a loja aberta, portanto houve aqui uma série de coisas. Entretanto, eu abri em 2002, mas no início era mais um espaço, uma loja de produto acabado. Simplesmente, e quando eu digo produto acabado, digo mobiliário, iluminação, elementos decorativos, etc. Mas aquilo que eu senti é que eu não interferia no processo criativo, ou seja, tinha a ver com o cliente que entra, gosta de uma peça, escolhe, leva, Uhum. e isso para mim não fazia muito sentido. Senti-me limitada, senti-me, enfim, confinada, se posso usar o termo nesta altura, Sim. que já está um bocadinho gasto. E, portanto, foi a partir daí que eu comecei a desenvolver, portanto, a lançar aquilo que seriam as bases do ateliê. Pronto, tu sabes, porque já estiveste aqui no meu espaço e sabes a oferta que eu tenho, a diversidade em termos de tecidos, de papéis de parede, de tapetes, enfim, de todo o tipo de produtos. E eu quando comecei com os tecidos, tinha um charriot com 20 ou 30 mostruários, portanto era assim Uhum. uma coisa, era uma amostrinha. Sim. E neste momento tenho um mundo de hipóteses, um mundo de possibilidades, trabalho com
diversos showrooms profissionais, tenho muitíssimas marcas representadas, marcas de qualidade, portanto, das mais diversas origens, e isso permite-me, portanto, desenvolver os projetos com qualidade, com criatividade, com produtos diferentes, porque no fundo aquilo que eu procuro fazer, e isto foi todo um processo de crescimento ao longo do tempo, foi criar valor. Criar valor através dos produtos que eu ofereço e através dos serviços também. Porque nós não podemos, eu acho que não nos podemos diferenciar só pelo produto, porque em última análise o produto, enfim, qualquer um de nós, nomeadamente eu e as pessoas que estão na mesma área, conseguimos chegar aos mesmos showrooms, eventualmente aos mesmos produtos, e portanto temos que acrescentar aqui mais valor para além desse. Isso tem a ver com a escolha dos parceiros com que trabalhamos, com aquilo que produzimos para colocar em casa do cliente e a forma como o fazemos, porque cada cliente é um cliente, tem as suas particularidades, tem o seu gosto, tem as suas vivências, tem a sua família, tem toda uma relação com o espaço que se vai criar, que tem que ficar definida nesse projeto. Ou seja, os projetos podem e deverão ter sempre o meu cunho, mas o cliente tem que sentir que o projeto é dele, porque só assim é que o cliente se vai sentir efetivamente bem no espaço que foi criado para ele, para que ele possa usufruir e para sentir todo esse entusiasmo que é ter uma casa nova, seja uma casa de férias, seja a primeira residência, uma mudança de casa, uma renovação pontual num quarto, numa sala, para nós sentirmos que realmente é aquilo. O nosso trabalho tem que ser fazer o cliente falar, perceber o que é que ele precisa, quais são as necessidades que ele tem e o que é que ele valoriza mais. E eu acho que isso acho que é uma das coisas que faz a diferença no trabalho de decoração de interiores. E como é que foi a tua passagem dessa fase de início que tu descreves, ser mais um espaço em que há mais produtos acabados, que a pessoa vai lá e escolhe e gosta e compra, para uma fase em que tu trazes valor acrescentado ao projeto? Ou seja, não é bem como é que surgiu a ideia, porque isso eu percebo, não é? A partir do momento em que tu te sentiste confinada e a querer mais, eu percebo de onde é que vem essa necessidade, é mesmo teu. Mas como é que tu fizeste essa passagem, como é que tu montaste? Essa passagem foi gradual, ou seja, eu fui introduzindo, portanto, uma maior variedade, fui introduzindo aquilo que me permite construir o projeto, que é exatamente ter os tecidos, os papéis de parede, os tapetes, as várias propostas de iluminação, propostas de mobiliário, com gamas completamente diferentes, abrangendo clientes, tipologias de clientes diferentes, desde o mobiliário que é modular e que pode ser parcialmente definido por nós com o cliente, ao mobiliário feito por medida, que é exatamente, que é produzido em marcenaria exatamente para a necessidade do cliente e de acordo com o seu gosto, até marcas como, por exemplo, a Betai, do Marco Sousa, um designer do Porto, que tem um mobiliário mais arquitetural, com, portanto, uma chancela já diferente e para um cliente também diferenciado, com materiais nobres. Portanto, há toda uma panóplia de produtos e serviços que nós fomos introduzindo aos poucos para dar resposta a vários tipos de clientes. E as coisas foram crescendo, porque no início um cliente que entrava para comprar alguma coisa
depois começava a fazer perguntas, se fazia isto, ou se fazia aquilo, ou se tem isto, ou se tem aquilo, e a partir daí as coisas vão surgindo muitas vezes, e muitos dos meus clientes surgiram com coisas mais pequenas, portanto de menor dimensão, e depois foram crescendo no tempo. Sim. Ou, eventualmente, ao contrário também, houve situações em que comecei a trabalhar com clientes com projetos grandes e que depois esses clientes continuam a vir, continuam a referenciar-me a outros e, portanto, a minha rede de clientes vai crescendo, portanto, naturalmente, e é bom que assim seja, é bom sinal o facto disso acontecer. É. Isso significa que quando começaste a trabalhar dessa forma, trouxeste também uma série de preparação que está por trás do trabalho que tu consegues fazer com o cliente, que é teres feito as tuas pesquisas, olhar para as coisas de forma diferente, reunir informação e contactos de uma forma diferente, estruturar as coisas de forma diferente, não é? Sim, há todo há uma coisa que, enfim, que tu também já ouviste dizer, não é? Que é nós temos dois ouvidos e uma boca e que devemos usá-los na proporção. E efetivamente aquilo que eu fiz foi aprender muito com todos os meus parceiros. Todos os meus parceiros, sejam de marcenaria, estufadores, de confecção, aquilo que for. Eu tenho sempre a preocupação de perceber como é que eles fazem, porque é que fazem, como é que nós chegamos a um determinado resultado. Porque não basta nós inventarmos soluções que achávamos que ficariam fantásticas. As coisas têm que ser execuíveis, têm que ficar bem feitas e têm que, ou seja, no fundo é um bocadinho como criar um espaço de design. Não adianta se ele for bonito e não for confortável, se for confortável e não for funcional. Aquilo que é um espaço de design é um espaço que reúne todas estas condições. E para isso nós temos que estar preparados sempre para ouvir o outro, ouvir quem efetivamente depois, os parceiros que trabalham connosco, temos que os ouvir e temos que perceber as coisas para nós podermos estabelecer essa ponte com o cliente, oferecer o melhor serviço, o melhor produto, a melhor solução. Porque uma boa solução para mim pode não ser para ti, uma boa solução para o cliente A pode não ser a boa solução para o cliente B, e portanto nós temos que trabalhar para que essas soluções sejam as melhores, porque é isso que fideliza o cliente, o facto do cliente sentir que nós nos preocupamos com ele, que nos preocupamos com o resultado, que esta coisa da decoração das casas, as pessoas acham que é só diversão, mas não é, porque nós sabemos que muitas vezes as obras atrasam, há dificuldades disto, há um material que esgotou e portanto atrasa e depois tem implicações do resto e portanto é assim, o cliente final, embora tenha um entusiasmo inicial fantástico, depois, quando às vezes algumas coisas não correm exatamente, se calhar não é como não era esperado, ou pelo menos como eles não esperavam, porque depois as expectativas das pessoas também são diferentes, e portanto, à primeira adversidade há muito stress, e portanto, é também o nosso papel gerir esse stress e conseguir garantir que o cliente fica só com a parte boa do entusiasmo de fazer escolhas, de tomar decisões e, sobretudo, depois de usufruir do trabalho final sem todo o stress do processo, ou seja, esse tem que ficar connosco. Isso também é um bocadinho parte do nosso papel, eu acho. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E eu posso dizer que já fui testemunha de alguns stresses.
Não na totalidade, mas de perceber que depois do stress a coisa se resolveu, felizmente, não é? Felizmente. Mas eu sei que também ao longo destes teus 18 anos, o teu trabalho em termos de fazer crescer o negócio, de diversificar, de trazer valor acrescentado, ou seja, de construir de uma forma sustentável e bem consolidada, tu também atravessaste alguns períodos mais complicados. Como é que tu fizeste para dar a volta a esses períodos complicados? Fui Porque quem buscar. nos ouve acha que isto é tudo bonito, não é? É, Mas nem mas sempre nem sempre é fácil. é. É assim, ainda respondendo à primeira parte da questão, Uhum, uma das competências que eu fui buscar às minhas outras vidas foi a parte da investigação, a parte da pesquisa, porque, no fundo, todos os desafios que me foram sendo colocados por clientes, coisas novas que eram necessárias, soluções novas que era preciso encontrar para uma determinada situação, eu fui à procura delas. uhum, E também isto acaba por ser algo cíclico, que é nós vamos à procura de soluções para um cliente específico e depois acabamos por ir acrescentando o portfólio de produtos e serviços, o sim, portfólio de parceiros e, portanto, as coisas vão crescendo, vão se tornando cada vez mais consistentes e, portanto, eu neste momento estou habilitada, por exemplo, se tiver a fazer um projeto completo, uma casa, enfim, que esteja vazia, acabada de adquirir, eu consigo fornecer desde o papel de parede até ao revestimento do chão, seja tapete, seja alcatifa, ou o que for. Num quarto, por exemplo, desde a cama, o sommier, o colchão, o topper, o lençol, a almofada, a colcha, o cortinado, portanto, no fundo, há aqui todo um pacote, portanto, que é possível, enfim, é quase ao limite, no uhum, sentido de deixar a casa completamente pronta a habitar. E isso teve muito a ver com a minha vontade de crescer, ter uma oferta completa, em que o cliente efetivamente pudesse ver as necessidades satisfeitas. Inicialmente foi com particulares, sobretudo. Nesta altura já comecei a alargar um bocadinho mais os horizontes, portanto, no que diz respeito à restauração e à hotelaria, ainda uhum, são passos mais pequeninos, mas é também mais uma forma de crescimento, portanto, aquilo que no exatamente. fundo tem sido feito em 18 anos. Aqui há 2 anos atrás tive um grande revés, portanto já tinha tido momentos desde 2002, porque no fundo eu abri a loja em abril de 2002 e em maio começou-se a falar oficialmente de crise, portanto eu achei que realmente tinha tido uma pontaria enorme, mas a verdade é que o facto de surgir num contexto de crise também nos faz pensar cada passo e Uhum, nos faz crescer, se calhar um bocadinho mais devagar, mas com consistência. Ou seja, há sempre um lado positivo, um copo meio cheio, que nós podemos ver, e há 2 anos isso aconteceu uma vez mais, porque tive um incêndio no ateliê, portanto, de madrugada, chamaram-me, eu estava a dormir, portanto chamaram, estava a tentar ter um incêndio, foi uma descarga de corrente do ramal e que provocou o incêndio e obviamente a loja não ardeu toda, o ateliê não ardeu todo, mas o que não ardeu ficou cinzento do fumo, ficou molhado e portanto basicamente eu perdi não só os produtos que tinha, como, e isso para mim foi a minha maior dor,
perdi os meus mostruários todos, portanto que já eram, portanto, enfim, já tinham uma panóplia significativa e tive que repor tudo, portanto, foram 6 meses em que eu tive o ateliê fechado, porque tive que esvaziar, tive que fazer inventário de tudo, tive que tratar das coisas com o seguro. Paralelamente foi feita a obra e a decoração do ateliê e recomprar, portanto, tudo. Simultaneamente continuei a trabalhar, porque tive felizmente uma série de clientes que me obrigaram a continuar a trabalhar, porque foi uma forma de me fazer ver que eu não podia desistir. E estou muito grata por isso, porque me obrigaram mesmo sabendo que o processo não era tão simples, ou melhor, não era tão rápido. Sim. Uma coisa é vir ter aqui comigo ao ateliê e escolher e ter amostras e, portanto, ter material para poder trabalhar logo de imediato. Outra coisa é eu ter que ir a um showroom profissional, buscar, selecionar amostras, ir a 1 ou 2 ou a 3, portanto tudo isso implica uma logística e um tempo diferente, Claro. Mas tive, por um lado, os clientes que me obrigaram a trabalhar e por outro lado tive uma série de showrooms com que eu trabalho, showrooms profissionais, que me deram todo o apoio, que me emprestaram tudo o que eu precisava, no tempo que eu precisava e, portanto, de certa forma, eu cheguei a um ponto que eu pensei, eu não posso desistir de todo, porque com este apoio todo, até fica mal se eu tiver a coragem de não seguir em frente. E, portanto, cá estou eu e, entretanto, mais uma vez um copo meio cheio, pensei se eu tenho que refazer o dia todo, se eu tenho que recomprar tudo, então eu que ando e ando a fazer adaptações, a adaptar permanentemente o espaço às necessidades, às minhas e às dos meus clientes para poder trabalhar, eu pensei, agora é de vez, agora eu tenho, é como uma folha em branco, e portanto eu vou fazer para mim e para os meus clientes à minha medida, portanto que no fundo é sempre a minha máxima, que é de fazer à medida, em que os detalhes fazem a diferença e portanto assim foi, eu tenho um espaço de ateliê amplo, com uma enorme bancada de trabalho que é o meu sonho de consumo, como eu costumo dizer, tenho espaço de exposição, tenho um ambiente criado e mais um espaço de montra e, portanto, no fundo, a iluminação também foi trabalhada e, portanto, no fundo, neste momento eu tenho um espaço que penso que quando as pessoas entram se sentem bem, se sentem acolhidas, se sentem confortáveis a trabalhar os seus espaços e portanto as coisas têm vindo a desenvolver-se ainda mais, se assim se pode dizer. É muito interessante ouvir-te falar no facto dos teus clientes não te terem deixado sequer pensar ou sonhar. Não Eu recordo-me dessa fase e recordo-me de tu dizeres, eu semi-trabalho no carro, semi-trabalho em casa, semi-trabalho aqui, semi-trabalho ali, e a correria era constante. Eu transformei, o meu carro estava sempre cheio de sacos com vestuários, eu entrava em casa e a casa parecia que estava sempre ou ir de férias ou no limite a mudar de casa. A minha casa ficou transformada num armazém, porque eu tinha desde papéis, tudo que era papel, eu levei, depois abria as caixas e cheirava a fumo, portanto era assim, era um bocadinho complicado. Mais os tecidos todos, as amostras, tudo o que era preciso, portanto, basicamente eu transformei uma parte de casa num acampamento, mas e também tive o apoio familiar, não é? Porque, Claro. enfim, eram as circunstâncias, mas foi depois muito agradável voltar a ter o meu espaço
eu vinha para o ateliê, era quase como se fosse o meu reduto, quase como se fosse um pedacinho de paraíso. Sim. E tenho tido também, para transformar este espaço num bocadinho de paraíso, tenho tido muitas parcerias que me dão imenso gozo e imensa alegria, nomeadamente com artistas plásticos, com quem tenho colaborado, com quem tenho organizado exposições para fazer, não só aqui, mas essencialmente aqui no meu espaço. E que isso é super importante, porque eu já fiz aqui eventos no meu espaço, que é um celebrar o outono em Sintra, porque para mim, talvez um bocadinho fruto da minha vida profissional anterior, para mim o ano letivo começava em setembro. E, portanto, para mim o início do ano era setembro, outubro, quando nós recomeçávamos alguma coisa. Portanto, vínhamos de férias e estávamos a recomeçar. E aquilo que eu sinto é que na decoração isso não é de todo diferente, porque nós no verão estamos mais fora, está bom tempo, está calor, as pessoas vão para a praia, saem mais, vão para fora e, portanto, quando chega a setembro, finais de setembro, início de outubro, há o retomar o ritmo de trabalho, o ritmo de chegar a casa, de ter horários diferentes, dos dias ficarem mais curtos e de ser mais estar em casa. E, portanto, nesta altura há uma preocupação acrescida pela casa, para tornar os espaços mais confortáveis, para tornar os espaços mais viáveis para as necessidades. Pode ser desde um adolescente que precisa de um espaço mais confortável para trabalhar e, portanto, precisa de uma renovação no quarto, ou a sala porque apetece mais estar em casa, apetece mais estar sentado no sofá enrolado na mantinha. Portanto, há toda uma série de coisas que nos fazem repensar a casa. E até, para além do retomar, do regressar a casa, a preparar o outono e o inverno, há também a questão do Natal. Há muito a questão do Natal, de ter a casa preparada para o Natal, ou para receber a família, para receber amigos. E, portanto, é uma altura do ano em que há manifestamente uma enorme preocupação pela casa. E portanto, para mim, o recomeço era sempre setembro, outubro, e na decoração, em 18 anos, continuou a ser. E daí que eu tenha decidido fazer, em 2016, foi o primeiro ano, fiz um evento, nesse ano foi muito a medo, fiz muito a medo. Enfim, pensei, não sei se vai ter adesão, se não vai ter adesão, eventos no Facebook é sempre um bocadinho complicado, mas correu muito bem, tive bastantes pessoas, foi muito giro, foi em 2016 o primeiro, e depois a partir daí fiz sempre, fiz em 2017, 2018, 2019, este ano gostava muito de fazer novamente em outubro. Tem data prevista, mas enfim, não sei se será possível ou não, a ver vamos, como é que as coisas correm. Exato. Mas fiz todos os anos e em 2018 acabou por coincidir com a inauguração do espaço. Ele estava marcado desde o ano anterior, foi uma pessoa que estava presente no evento que disse temos que marcar já a próxima data, e ficou marcado, mas que eu acabei por antecipar uma semana porque eu dizia eu não aguento mais, eu quero reabrir. Estava entusiasmadíssima. E com o meu entusiasmo, reabri no dia em que estava previsto o furacão para esta zona. Portanto, eu acordei com as notícias de que eventualmente haveria um furacão. Fiquei um bocado apreensiva, pensei, ok, é só o que me falta. Tinha tido uma cliente que no dia do incêndio me disse a Teresa já passou por N coisas, porque eu já tinha tido uma inundação, já tinha tido assim uma série de coisas, portanto só um furacão, e ele veio, mas acabou por não, enfim, não afetar esta zona, mas apesar de eu ter
tido algum receio que as pessoas, porque houve pessoas que não vieram e que me telefonaram a dizer que não viriam por causa disso, porque estavam com medo, eu entendo, Sim, sim. mas eu achei que, independentemente do número de pessoas que viessem, eu tinha que cá estar porque eu tinha anunciado, tinha os artistas que vinham, tinha, tinha um designer do Porto com que trabalho que também vinha de propósito, ou seja, havia toda uma série de coisas combinadas e eu pensei, nem que seja uma pessoa a vir, eu tenho que cá estar à espera. E, portanto, eu disse, eu vou estar, vou reinaugurar ou sozinha, ou acompanhada, logo se vê. E foi espetacular, tive imensa gente, foi muito, muito bom. Tem sido muito gratificante receber aqui para celebrar o outono, porque é disso que se trata. É um evento em que aquilo que se pretende é conviver, amigos, família, clientes, parceiros. No fundo, é um evento que acaba por ser convívio de networking e tem sido muito gratificante a recepção que as pessoas têm feito do mesmo e o facto de virem, cada vez virem mais pessoas, todos os anos eu tenho mais pessoas e isso tem sido espetacular, tem sido muito bom. Portanto, vamos esperar que este ano também te seja possível fazer o. Oxalá que sim. Exatamente, Oxalá que sim. exatamente. Ou Vamos então torcer, controlando as entradas, 5 ou de cada isso, vez. mas com um semáforo como nas praias, e consoante Completamente. saem, vai-se podendo entrar também. Exatamente, enfim. E diz-me Vamos uma lá ver. coisa, Teresa, como é que tu descobriste o BNI ou como é que o BNI te descobriu? O BNI descobriu-me. Eu recebi um convite Uhum. no Messenger do Facebook para participar de uma reunião a um quarto para as 7, uma reunião de empresários, troca de referências, networking. Eu achei aquilo tudo fantástico, a única coisa que eu estranhei foi o horário. Eu pensei, não deve ser um quarto para as 7, deve ser um quarto para as 7, mas é Depois da à tarde. tarde. Sim. Eu sou uma pessoa super notívaga portanto, estes horários da madrugada fizeram logo ali um bocadinho de confusão. Mas confirmou-se, era efetivamente de manhã, eu fui. Nós só depois de entrarmos para o BNE é que percebemos efetivamente a dinâmica, como é que as coisas efetivamente se passam. No primeiro ano, lá em casa, os meus filhos faziam apostas, porque achavam que eu não ia aguentar aquele horário matutino durante muito tempo, mas a verdade é que já lá vão 4 anos e meio e tem sido espetacular, porque claramente é uma ferramenta útil, funciona, particularmente se nós trabalharmos, ou Uhum, seja, claro. enfim, mais uma vez, como em tudo, e como se costuma dizer, efetivamente a sorte ganha esse trabalho portanto nós temos que trabalhar, temos que ser focados, temos que ser comprometidos para que efetivamente as coisas funcionem, porque Funciona, sim, sim. se nós quisermos ser referenciados, seja por quem for, seja no BNI, seja por clientes, seja por amigos, seja por parceiros, seja por quem for, se nós quisermos ser referenciados, temos em primeiro lugar que fazer um bom trabalho e garantir que efetivamente a pessoa sente confiança naquilo que nós estamos a oferecer. Eu acho que quando nós vamos ao encontro de um cliente num projeto que o satisfaz, que lhe dá prazer, em que ele se revê, em que ele percebe que nós temos a preocupação de encontrar as melhores opções em termos de relação qualidade-preço, em termos daquilo a que nos propomos, esse mesmo cliente, numa situação em que às vezes nós tínhamos que explicar, temos que ir por aqui, essa opção não é a melhor, ele confia também em nós. Uhum.
no fundo, há esse reconhecimento de que nós estamos preocupados com o seu projeto e em ser uma mais-valia para ele no seu projeto. E isso é extremamente importante, são as relações de confiança que estabelecemos com todo o tipo de pessoas. Sim, sem dúvida. Qual é que foi a coisa mais importante ou que teve, ou que tem tido ao longo do tempo mais relevância que o BNI te tenha proporcionado ou te tenha ajudado a ser ou a fazer ou a ter, o que seja? O BNI, uma das coisas que, portanto, uma das premissas é, nas reuniões, portanto, nós fazermos as nossas apresentações. No dia a dia são apresentações de 60 segundos e, periodicamente, há uma apresentação com uma duração maior, portanto, 10 minutos. Para nós nos apresentarmos em 60 segundos, isso obriga-nos a gerir bem cada segundo, porque 60 segundos não é tão pouco quanto possa parecer, é uma realidade, mas também não é um tempo que nos permita divagar. Temos que ser concisos. Temos que ser concisos, temos que saber exatamente aquilo que queremos dizer e temos que nos preparar. Sim. E aquilo que eu senti logo no início foi que, quando eu preparava as minhas apresentações de 60 segundos, eu acabo por estar a pensar no meu negócio, a pensar naquilo que eu faço, na forma como apresento aquilo que eu faço. E quando eu dei por mim, esta preparação foi muito útil também quando eu estava, por exemplo, a trabalhar com um cliente novo, em que eu tenho que lhe passar a mensagem, eu tenho que lhe explicar o que é que eu faço, eu tenho que perceber porque é que eu posso ser uma mais-valia para ele e para o projeto dele. E acho que isso foi, numa primeira fase, a razão porque eu achei que o BNI efetivamente era relevante. Posso dizer que eventualmente no primeiro ano eu renovei a minha anuidade e permaneci no BNI, sobretudo por eu perceber esta mais-valia. Portanto, esta mais-valia em termos de forma de passar a mensagem, na formação, no conhecimento permanente com pessoas novas, com atividades novas, coisas que nós não conhecemos, portanto, projetos novos, startups ou não, mas que são ideias novas, empresários com dificuldades idênticas às nossas ou não, e portanto tudo isso contribui para um conhecimento muito rico, permite alargar horizontes. Sintra é pequenino e, portanto, é extremamente importante esta riqueza de pessoas, de atividades, de serviços que nós vamos encontrando diariamente, ou no limite semanalmente, reuniões de BNI. Ok. E o que é que tu gostarias de deixar como legado ao mundo? Eu gostava de fazer uma diferença positiva nas pessoas, não só nas pessoas que me rodeiam diretamente, ou seja, na forma como eu ajo, como eu me relaciono, quero que isso faça uma diferença positiva nas pessoas. E um dos exemplos, eu acho que já deu para perceber, tem a ver diretamente com os meus clientes. Eu quero que eles sintam que eu fiz uma diferença positiva na vida deles, nomeadamente através do meu trabalho, mas que muitas vezes vai para além disso. Tenho muitos clientes, e isto é clichê puro, é clichê porque até dói, mas eu descobri, não é verdade,
Porque eu sempre ouvi isso, não é? Todos nós já ouvimos dizer que entra cliente e sai amigo. E eu só dizia, que horror, é mesmo um clichê e parece que é uma coisa vazia, mas em 18 anos eu tive a oportunidade de perceber que não é bem assim. Obviamente que eu tenho um relacionamento diferente com diferentes clientes, ou seja, como cada projeto é um projeto, cada cliente é um cliente, e portanto o meu relacionamento com os clientes não é todo igual, obviamente. Uhum. Mas a verdade é que, de uma forma ou de outra, com a grande maioria dos meus clientes, eu criei uma relação empática que me permite, que me permite também acrescentar valor, porque se chega efetivamente àquilo que o cliente pretende, porque, nomeadamente quando estamos a falar de particulares e das suas casas, essas casas são um espaço privado, são um espaço íntimo do cliente. Sim. E, portanto, isso obriga-nos a não invadir, mas a ter que compreender. Não sei Sim, sim, sim. se me faço entender. Portanto, acho que é isso. Mas, essencialmente, respondendo à tua pergunta, gostaria de fazer diferença positiva. Uhum. Não só por mim, ou pela minha experiência, ou pela forma como fui superando os meus desafios, como pelo meu trabalho em si. Sim, sim. E houve alguém ao longo da tua vida que te tivesse servido de inspiração, ou mais do que uma pessoa que em determinadas circunstâncias te inspirasse, te desse força, te desse ânimo para continuar? Sim, muitas pessoas, tenho os meus filhos, porque quando há filhos nós achamos sempre que temos que dar a volta, temos que conseguir, enfim, fazer o caminho, temos que dar o exemplo, temos que, enfim, temos responsabilidade também, Claro. e portanto eu não poderia permitir, ou não poderia permitir, não é o termo, mas não me convinha que o projeto falhasse, portanto, tenho filhos. O meu marido sempre me apoiou, portanto, no desenvolvimento deste projeto, mesmo nas fases menos boas. Tenho muita gente que me tem sido referência para mim, Uhum. e com quem eu tenho boas relações, quer profissionais, quer pessoais, mas posso dizer que o meu pai, por exemplo, é uma pessoa que, quando nós dizemos uma coisa corre menos bem, ou quando várias coisas correm menos bem, eu tive várias dessas situações em que se diz na brincadeira deitaram-me uma praga, ou aconteceu, pronto, ou Deus está atrás da porta, e tudo. E o meu pai, desde sempre, nunca deixava sequer terminar a frase, que era na base de isso não existe, não há pragas, não há não sei quê, ou seja, isso acaba por ser inspirador, do sentimento de gratidão pelas coisas boas que aparecem, Uhum. porque por trás de cada coisa negativa, ou ao lado de cada coisa negativa, apareceu uma coisa boa. Com o incêndio, eu descobri que tinha imensa gente a apoiar-me, no BNI, clientes, parceiros, tive imenso apoio e, portanto, foi o outro lado, o reverso deste evento que foi bastante desagradável. Uhum. Em situações de crise, também tive sempre alguma coisa que me fez dar a volta em momentos de dificuldade, e portanto, no fundo, nós temos que ir procurar mais esse lado da gratidão, porque efetivamente isso atrai coisas boas. Claro que sim. Qual é que tu dirias que é o teu propósito de vida? Uh, Crescer,
como pessoa, como profissional, não estagnar de todo. E isso acho que o meu trabalho revela um bocadinho isso. Tudo aquilo que eu tenho vindo a desenvolver cada vez mais, acho que mostro isso mesmo. Portanto, ter a capacidade de deitar a nossa criatividade cá para fora e fazer acontecer, portanto, com criatividade, com energia. Acho que é isso. Não sei se responde à tua pergunta. Claro que sim, claro que sim. Muito obrigada, Teresa. Obrigada eu, Manuela, pela oportunidade. Gostei muito e boa continuação de Conversas com Alma. Obrigada, é mais uma história inspiradora. Obviamente que foi com esse intuito que estivemos aqui as duas, quase que nos perdemos no tempo, não é? Porque se não olhássemos para o relógio, continuaríamos aqui alegremente a falar sobre quem é a Teresa, mas eu queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada eu, Manuela. Muito obrigada por tudo, pela oportunidade.